Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus para nossa edificação. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Farei a leitura de todo o capítulo, mas quero me concentrar na parte final do capítulo. Segunda Timóteo, capítulo 3, diz assim a palavra do nosso Deus. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Desperta para ouvir a voz de Deus nas páginas das Escrituras. Esta é a chamada para a 7ª Caminhada Bíblica 2022. Ao longo dos anos, temos desenvolvido a prática da leitura diária como igreja. Não uma maratona para ver quem chega primeiro, mas uma caminhada. Caminhada, a gente vai num passo que dá para todo mundo seguir, não muito veloz e nem lento demais. E assim temos feito ao longo dos anos a caminhada bíblica. E nessa caminhada, a gente tem como objetivo ler pelo menos 3 capítulos, porque fazendo isso a gente consegue ler a Bíblia toda em um ano. Os finais de semana variam ali de 3 a 5 capítulos, e assim a gente consegue, com pouco esforço, apenas com disciplina e dedicação diária, em torno de 20 minutos que você separa, você pode ler as Escrituras, e quando menos esperar, esse livro todo que você fala assim, meu Deus, como é que alguém já leu a Bíblia inteira? Você lê e nem percebe, porque gastou apenas poucos minutos diariamente meditando. A meditação diária da palavra de Deus é de fundamental importância para nós, porque quando nós meditamos na palavra, nós estamos ouvindo a voz do próprio Deus. Calvino desenvolveu um conceito teológico do testemunho interno do Espírito Santo, que consiste em afirmar que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que, de fato, as Escrituras Sagradas são a infalível, inerrante, autoritativa e inspirada palavra de Deus. E quando a gente lê, é o próprio Deus falando conosco. E nós devemos ter essa reflexão diária
que deve fazer parte da nossa devoção, do nosso exercício devocional de cada dia. E como é importante falar de devoção nos nossos dias, pois estamos sempre correndo para lá e para cá, e poucos são aqueles que param para separar um tempo para o lugar secreto da oração, como diz Mateus capítulo 6, de você ficar ali orando ao teu pai em secreto, e teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Poucos são aqueles que têm uma disciplina diária de dizer: hoje eu preciso ler as Escrituras, quer seja no início do dia, depois do almoço, no fim da tarde ou antes de dormir, não importa o horário, mas você encontrou um tempo seu para exercer a sua devoção diária. Crentes que não leem a Bíblia diariamente, eles estão numa margem de queda em pecado muito maior do que aqueles que têm uma vida devocional firme, porque até mesmo aqueles que leem a Bíblia diariamente, que oram constantemente, que têm uma vida de devoção constante, essas pessoas ainda têm suas lutas, eles não deixam de ter suas lutas. Imagine aquele que está com a alma seca, desnutrida, árida, porque não tem tempo para ler as Escrituras, mas tem tempo de beber um monte de coisa que o mundo nos oferece hoje, através das redes sociais, através das mídias e através das conversas que nós temos com as outras pessoas. Quem está te alimentando? A sua alma é hoje uma alma nutrida? Não existe muito segredo, não tem coisa difícil de se fazer, não. É coisa simples, é se programar e todo dia tomar as Escrituras e ler. Agora, o seu coração pecaminoso e todas as forças do mal que existem vão querer que você não faça isso. E o mundo que nós vivemos é um mundo que não valoriza a voz de Deus e que não tem interesse nas Escrituras Sagradas. É por isso que eu quero nesse dia, nesse momento que iniciamos a 7ª caminhada bíblica 2022, que você pudesse olhar para esse texto, especialmente os versos 14 a 17, onde o apóstolo Paulo fala da importância de permanecer firme servindo ao Senhor, de permanecer firme nas verdades bíblicas, ou como ele mesmo diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Ou seja, essa sagrada letra, ou seja, uma referência à palavra de Deus, é algo que a gente deve cultivar e permanecer. Se você já tem o hábito de ler a Bíblia anualmente, você não pode chegar nesse ano e dizer: não, mas esse ano eu já li umas 3 vezes, para mim já estou bem. A maioria nem leu. Não, meu amigo, aquele que começou, ele deve permanecer naquilo que aprendeu e que foi inteirado. Ele precisa permanecer nas sagradas letras, precisa refletir nesse livro. Se você nunca teve o hábito de ler a Bíblia todos os dias, está na hora de você estabelecer o hábito. Pastor, mas eu acho difícil estabelecer hábito. É mentira sua, auto-engano. Você tem o hábito de almoçar todo dia, você tem o hábito de fazer suas refeições todo dia, de tomar banho todo dia. Quer dizer, alguns eu sei que não tem esse hábito, mas a maioria de vocês tem vários hábitos costumeiros. Por que não pode inserir mais esse? Isso é desculpa. E eu gostaria que você pudesse ser despertado nessa hora para ouvir a voz de Deus nas páginas das Escrituras. O contexto que Paulo escreve a Timóteo é um contexto terrível, que é o contexto que nós vivemos, onde os homens não valorizam as coisas de Deus, onde os homens vão se deteriorando cada vez mais, e isso influencia o nosso coração. Se não houver algum antídoto dentro de nós, nós não vamos sobreviver nesse mundo. Ninguém pode mexer com serpente sem antes tomar o veneno da serpente. O veneno que eu digo é o antídoto. Aí você mexe com cobra, porque senão você vai ser picado e vai morrer. No mundo que nós vivemos, nós precisamos do antídoto. Olha só como é o mundo que nós vivemos. Os versos de 1 a 9 do texto falam de tempos difíceis, e ele traz vários adjetivos para classificar os homens de nossa época: egoístas, ou seja, pessoas que amam só a si mesmas, pessoas avarentas, arrogantes, jactanciosas, desobedientes, desafeiçoados, pessoas que têm até aparência de piedade, diz ele, mas negam o poder.
E Paulo então diz, foge dessas pessoas. Não é assim, mantém uma amizade mais ou menos, não, foge. Essas pessoas não vão ser bons influenciadores na sua vida, foge desses. E aí, depois de citar tudo isso, ele fala dos seus próprios sofrimentos, dizendo, segue o meu modelo, Timóteo. Essa é a última carta do apóstolo Paulo. Ele já percebe que seu tempo de partida está chegando. Então, para aconselhar aquele jovem pastor, ele já, no início do capítulo, ele diz, olha, eu sei que você tem fé verdadeira. Desde a infância você sabe as sagradas letras, ou seja, você crê nisso. E a sua fé não é uma fé falsa, é uma fé verdadeira. A mesma fé que habitou na tua mãe Eunice, a dona Eunice, e também na vozinha Lloyd. Então, isso foi passando de geração em geração. Eu sei que tu tem uma fé autêntica. Permanece nisso, Timóteo. Olha para o mundo ao teu redor como é que está. Olha as aflições que eu estou passando. Você vai passar também. Todos que querem viver piedosamente em Cristo vão passar por provações e perseguições. Mas tu, porém, aí vem a chamada dele para nós. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Precisamos permanecer buscando conhecimento da Escritura, a fonte inesgotável de saber. E isso vai causar coisas maravilhosas em nossa vida, conforme nós veremos. É tão importante essa mensagem que Paulo encerra, depois, capítulo 4, depois de falar sobre a importância de permanecer nas Escrituras, ele diz, e essa Escritura agora prega. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, porque vai chegar um tempo, e esse tempo já chegou, em que os homens não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, eles vão se cercar de mestres, aqueles que gostam de falar coisas que como que fazem coceira no ouvido para cochilar, sabe aquela coisinha assim que você vai ouvindo? Pois é, no mundo vai ter um monte de vozes que vão estar sendo ditas para trazer afago à sua alma pecadora, mas a voz de Deus, ela deve ser valorizada acima de todas as outras vozes. Desperta a igreja para ouvir a voz de Deus nas páginas das Escrituras. Eu quero lhe dar algumas lições sobre isso nos versos 14 a 17. Depois dele falar de permanecer, ele nos dá o motivo porque nós devemos permanecer firmados na palavra. E está lá no versículo 15. Qual é o motivo? Desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O motivo é esse. Lendo as Escrituras diariamente, permanecendo nas Escrituras, você se tornará uma pessoa sábia para a salvação em Cristo Jesus. Existem muitas pessoas se dando por sábios hoje em dia, querendo interpretar as tendências, dizer como deve ser, dando conselho para os outros, e um monte de gente vai seguindo tudo que dizem, mas os sábios conselhos, eles estão na palavra de Deus. E esses conselhos não é para você receber para dar para os outros, não, é conselho para você, porque você precisa de conselho. Você precisa de conselho para saber como lidar na sua vida conjugal. Você precisa de conselho para saber como trabalhar, como juntar dinheiro de forma lícita. Você precisa de conselho para fechar a boca de vez em quando. E aí, a palavra de Deus está me ensinando a ser assim, abre a boca em outros momentos e falar. Ou seja, em todas as circunstâncias você vai encontrar sabedoria. E não é qualquer sabedoria, não é sabedoria gnóstica, não é sabedoria do Himalaia, não é sabedoria de monges, é sabedoria de Cristo para a nossa vida, é sabedoria da salvação. Aqueles que vivem pela fé em Cristo Jesus devem valorizar a voz de Jesus nas páginas das Escrituras, e isso vai torná-lo sábio para a salvação. Você já é um salvo no Senhor? Se a sua resposta é sim, sim, pastor, eu caminho com o Senhor Jesus há muitos anos. Então minha pergunta é, você já tem sabedoria no seu procedimento? Porque a sabedoria para a salvação faz referência ao plano de Deus para a vida do seu povo. E Deus não quer que a gente fique do jeito que a gente chegou. Você pode vir como tiver.
venha como está, mas você não fica como chegou. Depois de ler a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus, vai incorrer ainda dos mesmos equívocos? Passa ano, muda ano e continua do mesmo jeito? Sendo precipitado, ou agindo de forma tempestiva, sendo iracundo, ou sendo uma pessoa totalmente passiva, que o que disserem para você fazer, você faz? Você vai continuar incorrendo nos mesmos erros, dominado por ansiedade, ou vai aprender a confiar em Deus? Será que dá para a gente perceber uma evolução na sua caminhada? Porque é isso que o Senhor faz em nós. Aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E a gente deve estar numa caminhada ascendente, então. E como é que eu vou conseguir ter essa ascensão? Exatamente permanecendo nas Escrituras, permanecendo no conhecimento das Escrituras. Isso vai te tornar sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Isso é algo maravilhoso. Eu me recordo da família de um presbítero muito amado, Dr. Regis, médico da cidade, prefeito da cidade várias vezes, faleceu com mais de 90 anos. A Igreja Presbiteriana de Campo Formoso, na Bahia, é conhecida até hoje ainda como a Igreja de Dr. Regis. E começou o Evangelho na família dos Regis, quando um dia o missionário norte-americano, Chamberlain, junto com Henry McCall, andando pelas brenhas, querendo sair do Rio e São Paulo, indo mais para o interior, chegaram então até as fazendas na Bahia. E é interessante que eles começaram a falar com o coronel João Regis, e ele então falou: olha, eu estou achando meio estranha essa conversa de vocês, essa Bíblia de vocês aí meio diferente. Aí mandou pegar uma outra Bíblia, trazer de outro lugar e começou a analisar as Escrituras. Aquele homem, lendo as Escrituras, se converteu. Começou a fazer cultos na sua fazenda e começou a chamar as famílias vizinhas para fazer culto lá. E os pastores iam lá e faziam culto. Estavam aprendendo português agora, com todo aquele sotaque, mas estavam pregando o Evangelho. E famílias inteiras se converteram. Hoje você tem uma igreja forte. Se Deus quiser, esse ano estarei indo lá pregar, ainda nesse mês de janeiro, nos 98 anos da Igreja Presbiteriana de Campo Formoso. E tudo começou com alguém apresentando a Bíblia. E a pessoa, lendo a Bíblia, se converteu, se tornou sábio para a salvação. Deus começou a mudar a vida das pessoas. Deus tem mudado a vida de muita gente. Eu espero fazer, quem sabe ainda desse ano, um painel com testemunhos de pessoas que estão fazendo a caminhada bíblica, de gente que não era crente, que começou a ler a Bíblia, ouviu as divulgações, vamos fazer a leitura bíblica, vamos, eu vou fazer esse negócio, e a vida da pessoa transformada, tanto de gente que não conhecia o Evangelho, que foi iniciada no Evangelho a partir da leitura bíblica, como pessoas crentes, líderes de igreja, mas que muitas vezes não faziam o básico, ler a Bíblia todo dia, e começaram a fazer às vezes na hora da crise, no meio dos problemas, e a vida, agora a alma começou a desbrochar, começou a abrir a sua alma para Deus, se sentir-se mais conectado com os céus, por causa da leitura da Bíblia. Meus irmãos, se vocês permanecerem nas Escrituras, lendo as Escrituras, crendo nas Escrituras, vocês se tornarão sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse é o primeiro motivo. Agora o verso 16 nos fala da utilidade de se permanecer na Escritura. Olha o que diz o verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A utilidade é que ela mostra o caminho correto, e ela faz isso porque ela é a infalível palavra de Deus. O texto já começa dizendo assim: toda a Escritura, é bem verdade que a referência aqui, nesse momento, o cânon do Novo Testamento está sendo produzido, a referência é o Antigo Testamento. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra de Deus é inspirada, literalmente a palavra grega é soprada.
Calvino usava uma expressão para se referir à Escritura, dizendo que ela é como que o óculos que a gente consegue enxergar a realidade. Deus nos deu esse óculos perfeito. Não existe outra forma de você enxergar. Imagine você com 10 graus de miopia, você com aqueles óculos de fundo de garrafa, e aí você fica olhando assim. Aí de repente você bota o óculos da palavra de Deus, aí você consegue enxergar tudo plenamente. E por que você consegue enxergar tudo pelo óculos da Escritura? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu queria citar para vocês algo muito interessante que nós temos no Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 157, nos fala sobre o que é a palavra de Deus e também como nós devemos nos aproximar dela lendo as Escrituras. Diz assim: as Santas Escrituras devem ser lidas com um alto e relevante respeito, com firme persuasão de serem elas a própria palavra de Deus e de que somente Ele pode nos habilitar a entender as Escrituras. Com desejo de conhecer, crer, obedecer à vontade de Deus nela revelada, assim devemos ler, e com diligência e atenção ao seu conteúdo e propósito, com meditação, aplicação, abnegação e oração. Eu quero destacar a última parte dessa resposta, que diz que a gente deve meditar, deve ter meditação na hora que a gente lê a Bíblia. E meditar na Bíblia é assim, não é ler assim porque mandaram você ler. Ou ler como a maioria dos brasileiros lê, não entende nada. Ninguém consegue fazer uma interpretação de texto. Lê, o que foi que tu aprendeu? O texto fala sobre Deus? Sim, o que é que fala sobre Deus? E a pessoa não sabe interpretar nada, não sabe interpretar um texto. Então, o texto, para a gente compreender, medita. Você lê, não entendeu? Lê de novo. Não entendeu? Lê de novo. E começa a meditar, a refletir, a remoer aquela verdade. E o texto então diz que a nossa leitura deve ser com meditação. Segundo, a aplicação. Eu não posso só ler e dizer que legal. Eu tenho que ler. E como eu estou no meu momento devocional, vou ler e dizer: Deus, eu não sei fazer isso aqui, nunca fiz isso aqui, Deus me ajuda, eu quero praticar isso aqui, porque a tua palavra manda eu ser assim, e eu não sou assim. E você começa a orar: Deus, me ajude, Senhor, isso aqui é uma das coisas que eu mais gosto, quando o Senhor fala que é para fazer isso aqui, eu amo isso aqui, me ajude a fazer com que outras pessoas também compreendam isso. Ou seja, quer seja um ponto forte seu ou fraco, você ora por aquilo. Então a gente lê a Bíblia, meditando, aplicando, com aplicação, com abnegação e oração. Abnegação é exatamente porque vai lhe confrontar, vai bater em você, e a tendência das pessoas é bater em você, você vira a página e continua a leitura, né? Faz de conta que eu nem vi. Aí falou isso aqui, você passa para frente, tem muita leitura, estou atrasado na caminhada, bem naquela que você precisava. É aqui que eu tenho que parar, porque nessa parte mexe comigo. A Escritura é inspirada por Deus, ela tem utilidade, ela vai transformar a nossa vida. Olha quantas utilidades ela tem. Ela é útil para o ensino, ou seja, eu quero aprender alguma coisa, então você vai ler as Escrituras, você vai aprender. Quero aprender sobre a origem do universo, de todas as coisas, você vai aprender na Escritura. Eu quero aprender a ser uma boa dona de casa. Eu quero aprender, presta atenção, mulheres, a arrumar minha casa. Casa de mulher crente tem que ser arrumada, viu? Pode ser uma bagunça, não. Onde é que eu vou aprender isso? Vai ler a Escritura. Lá tem ensino para isso. Homens bagunçados também em sua vida financeira, em sua vida pessoal. Onde é que eu vou aprender a me arrumar, pastor? Vai ler a Escritura. Ali vai te ensinar como é que você tem que fazer. Na Escritura nós temos ensino. Então você não vai ter que adivinhar. A gente não lê a Bíblia para dizer assim: Deus, eu aceito aquela proposta ou não. Se o versículo for do bem, é porque sim. Se for do mal, é não. Olha o que eu abri aqui agora nessa brincadeira. Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo na cidade. Pronto, é não. Isso aqui é um texto muito... Então não é para fazer. Tem gente que guia a sua vida desse jeito. Não é para isso que a Escritura foi escrita. Não é loteria esportiva.
Escritura é para te ensinar. Vai aprender quais foram os reis de Israel, como é que eles viveram. Vai aprender quem foram os profetas de Deus. Vai aprender sobre a vida dos apóstolos. Vai aprender sobre a vida de Jesus, para saber as histórias do Cristo. Vai saber como vai ser a consumação de todas as coisas, os sinais da volta de Cristo. Ou seja, você vai saber de tudo, que a Bíblia ela é útil para ensinar. Segundo, ela também é útil para repreensão. Eu sei que a maioria das pessoas não gosta de ser repreendidas, mas se você não for repreendido, você não cresce. E a maioria das pessoas, isso é uma tendência que eu tenho observado, nossa época, as amizades são assim. Você faz as coisas erradas, mas ninguém fala nada. Você continua nos seus erros, mas ninguém conta. Porque se eu falar alguma coisa, a gente perde a amizade. Eu vou lá dizer que ele está errado e falar assim com a mãe dele. Eu vou dizer que está errado se ele fizer isso, isso, isso. Se eu falo, a pessoa fica chateada, então eu não falo nada. E cada um fica na sua. Essa é a tendência da nossa época. Mas isso não nos ajuda, isso não é amizade verdadeira, isso não nos ajuda de maneira alguma. Por que o nosso amor maior sempre é entre os mortais aqui, para os nossos pais? Porque eles têm coragem de dizer as coisas. Os irmãos também. Eles estão vivendo ali e é quem aponta o dedo para nós, está errado nisso, está errado naquilo. Só que dói essas coisas. A gente não gosta de ser chamado a atenção. Você gosta de ser chamado a atenção? Estou esperando alguém para dizer, pastor, eu gosto. Eu gosto. Quando alguém chega assim para mim, me confronta, me joga na cara meus erros. Mas a Bíblia, ela faz isso, ela repreende. E se a gente não tiver repreensão, a gente não vai sair do erro. Meu trabalho como pastor geralmente é um sujeito amado ou odiado, porque ele tem que repreender, ele é o anunciador da palavra de Deus. Muitas vezes eu vou falar coisa e tem gente que vai ficar com raiva dele, e outros vão amar, e assim ele vai enfrentar o ministério. Tem que repreender, tem que ter a repreensão. A palavra de Deus nos repreende. Você está lendo e de repente cai os boteados do bolso assim, pá, olha o que está dizendo aqui. Aí tu se confronta com aquela verdade. Isso é evangelho. O evangelho, que é o poder de Deus, gera arrependimento na vida das pessoas. E arrependimento é exatamente quando você é repreendido e você cai em si e vê que estava errado, reconhece e segue numa nova direção, ao invés de continuar a cabeça dura na mesma direção sempre, mas dizendo que está lendo a Bíblia. Esse talvez seja um dos pecados comuns entre os crentes, se achar às vezes, não, eu leio a Bíblia todo dia, pastor, há 49 anos, ou desde a época de 1832, eu leio a Bíblia todos os dias, mas aí tu vai ver a vida da pessoa, tem alguma coisa errada, porque não aplica nada, não é repreendido por aquilo. Mas quando você lê realmente, com essa abnegação, que a pergunta do catecismo fazia referência, em oração, você é confrontado com a palavra de Deus, é como uma pancada sobre sua face, e você então, meu Deus, me ajuda a viver assim. O que mais? Também ela é útil para correção. Imagine só chegar assim, você está errado, meu irmão, você está em adultério, você está errado, meu irmão, você é um furto na sua vida, isso é maledicência. Aí você, pá, e agora o que eu faço, que eu já fiz? Morra agora, sofra, miserável, você vai para o inferno, e a pessoa está lá, oh meu Deus, pronto, foi repreendido, mas agora tem que ser corrigido. Sim, eu faço o que agora? Eu errei, eu sei que eu errei, e o que eu faço daqui para frente? Então a palavra de Deus, ela é útil para corrigir, ela é útil para nos mostrar qual é o caminho agora a seguir. Eu fiz lambança, fiz meleca, fiz o que não devia ter feito, pequei e não nego. E agora? A leitura diária das Escrituras vai lhe mostrar situações como um personagem fez que nem você e como ele saiu daquilo, que Deus fez com ele, ou orientações diretas, prescritivas de Deus para a sua vida. Você vai ter as correções necessárias ali. E finalmente, verso ainda 16, a utilidade da Escritura é para a educação na justiça. A palavra de Deus nos educa. Presta atenção numa coisa aqui, ó. Se você não aprendeu, não foi educado dentro de casa,
a igreja vai te ensinar, se permanecer na Escritura, porque a Escritura educa. A graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens, educando-nos, diz Tito no capítulo 2. A graça de Deus nos educa. Você não pode ser um crente mal educado, você vai ser educado no caminho da justiça, vai ser instruído devidamente como deve prosseguir. E isso é um processo, como o processo de educação. Tem a fase da infância, tem a maneira de lidar com a criança, ensinar as crianças. Por exemplo, falando de Escritura para a criança, aproveite enquanto eles são pequeninos e faça-os decorar. É a melhor época para decorar. Eles criam uma habilidade fantástica. Você bota um adulto e uma criança para decorar, e as crianças decoram com mais facilidade. É uma excelente época. Bote para decorar versículo, bote para fazer concurso bíblico ali entre eles, bote os irmãozinhos para brincar, para ver quem sabe mais, e fique ali. Faça perguntas do catecismo. O catecismo, inclusive, foi o catecismo menor, voltado para as crianças. É para isso mesmo, você decorar a pergunta e decorar a resposta. Decorar os 10 mandamentos, decorar as bem-aventuranças, decorar a oração do Pai Nosso. Ou seja, vai pegando essas coisas ficam firmadas, não sai mais nunca da cabeça da criança. Ensina. O adulto já é mais complicado. Dá um texto para ele e uma anotação, para poder ele escrever, porque não vai decorar igual uma criança. Mas cada um tem a sua fase, e a Bíblia educa a todos. Só não é educado na justiça aquele que está na igreja, mas não é de Cristo. Aquele que tem uma Bíblia, mas ainda não nasceu de novo. Esse não tem como ser educado mesmo na justiça. Mas vai ser educado, permanecendo nas Escrituras, aqueles que amam a Jesus e que declaram: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Então, meus irmãos, já vimos aqui o motivo, já vimos aqui a utilidade, e agora, para finalizar, versículo 17, qual o propósito de permanecermos nas Escrituras? Diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O objetivo é que você, homem de Deus, mulher de Deus, você seja completo, perfeito, não fique faltando nada, e que você esteja perfeitamente, completamente habilitado para toda boa obra que Deus colocar na sua vida. Muitas vezes a gente pensa assim: quem vai fazer isso? Não tenho condição nenhuma de fazer esse tipo de coisa. Imagine um casal enfrentando uma crise e de repente te procuram para conversar, e você fala: meu pai do céu, não sei nem o que fazer numa hora dessa. Se você permanece na Escritura, você vai ser perfeitamente habilitado para toda boa obra, inclusive ajudar aquela família. Porque aqueles que vivem conforme as Escrituras, que se enquadram conforme as Escrituras, que oram como no Salmo: os meus passos, os meus pés se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram, eu vou procurar caminhar conforme a tua palavra diz. Aqueles que começam a fazer isso, essas pessoas se tornam maduras, essas pessoas se tornam perfeitas, eles deixam a infância da fé, eles deixam apenas de receber leite e de ficar dando trabalho para os outros, e eles começam a se tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Perfeito aqui não é perfeito sem pecado, a gente sabe que isso é só lá na glória, mas aquilo que nós vamos ter lá, nós vamos começando a desenvolver aqui. Como? Lendo as Escrituras diariamente, permanecendo no ensino das Escrituras, crendo nas Escrituras. Você será o varão perfeito. Você é hoje um varão perfeito. Você como marido, você se vê como um marido perfeito. Eu sei que tem algumas horas, sua mulher, quando está muito empolgada, ela diz que você é, né? Mas não acredita não, porque isso é só uma fase. Isso é só um momento ali. Ela está de bem assim com você, você fez alguma coisa boa, você fala: ai, você é o melhor marido do mundo. Mas tu sabe que isso não dura para sempre. Aquilo ali é daquele momento. Você, para se tornar um marido melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, um bom funcionário, um bom crente, um bom vizinho, para você ser habilitado para toda boa obra, você tem que permanecer na Escritura. E com a Escritura na sua vida, você vai saber julgar todas as coisas ao seu redor. As pessoas vão olhar para você com respeito,
Quando você abrir a boca, elas vão ficar esperando você falar, porque da tua boca vai sair conhecimento, da tua boca vai sair direcionamento sábio. Não vai abrir a boca para falar abobrinha, porque tem gente que quando fica em silêncio, você olha assim e fala, aquele homem é sábio. Ele abre a boca e a gente esquece essa ideia. Tem uns que calados, porque até a Bíblia ensina isso, né? Alguns calados são bem sábios. Começa a falar, começa a espairar a sua loucura. Agora, se você permanece nas Escrituras, você vai ser varão perfeito. Você vai ter uma caminhada diferente, você vai encontrar mais santidade na vida. Você vai vencer seus pecados. Você vai ter condição de se tornar de um ano para o outro uma pessoa diferente. Talvez você nem perceba, mas outros vão perceber. E o principal, Deus está vendo isso. Deus quer que nós nos envolvamos com essa caminhada. O motivo é que pode nos tornar sábio para a salvação. A utilidade é porque a Escritura é inspirada e ela é útil para tudo. E o propósito é para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Quero finalizar citando um exemplo que nós temos registrado em Daniel capítulo 6. A Bíblia diz que Daniel tinha o costume devocional de orar ao seu Deus com a janela aberta, voltado para Jerusalém, para ele se lembrar do seu povo, de onde estava o templo do Senhor, e ele se dobrava 3 vezes por dia e orava e dava graças ao seu Deus, como era seu costume fazer. Esse homem, com uma vida super corrida, era governador de mais de 40 satrapias, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Ele tinha muita coisa para fazer, mas 3 vezes por dia ele parava para seu momento devocional. E não era só para orar, era também para refletir sobre a lei do seu Deus, ao ponto de os invejosos da sua época, os políticos invejosos que não conseguiam fazer nada, mas que queriam criticar Daniel, eles começaram então a falar com o rei, botar a pilha na cabeça do rei: olha, nós precisamos fazer um decreto que durante o espaço de 30 dias ninguém ore senão ao rei, porque o rei é que é o poderoso, e se alguém orar para qualquer outro Deus, essa pessoa deve ser lançada na cova dos leões. O rei ficou envaidecido, não percebeu o mau assessoramento, afinal ele não lia a Bíblia todo dia, porque se ele lesse a Bíblia todo dia, ele seria um homem sábio, ia logo perceber a maracutaia que estavam fazendo ali. Então ele assinou o decreto. E esse decreto foi assinado porque esses homens ímpios, olha só que interessante, no julgamento deles eles falaram assim: nunca acharemos ocasião contra esse Daniel, se não acharmos na lei do seu Deus. Era um homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quer pegar Daniel, tem que pegar fazendo alguma coisa contra a lei divina, porque ele está enquadrado no que a Bíblia diz. Era um homem de devoção constante, mas era um homem que vivia conforme a lei do seu Deus. As oposições vão vir, as perseguições vão vir, como o apóstolo Paulo disse: quão variadas perseguições têm vindo, mas permanece nisso. Daniel permaneceu, a cova dos leões não lhe destruiu. Deus enviou sua proteção e não deixou que os leões o devorassem, e ele permaneceu firme. Reis se levantam, reinos caem, e Daniel permanece em vários reinos, mostrando que aquele que serve a Deus se torna perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus irmãos, despertem para ouvir a voz de Deus nas páginas das Escrituras. Acordem do sono da alma. Não deixe que as vozes desse mundo falem mais alto do que a voz de Deus. Agarrem-se ao livro sagrado, reflitam nele diariamente, e a vida de vocês resplandecerá. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.